Obrigado por escolher o JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda e descomplica as notícias que mais mexem com a sua vida. É o seguinte, hein? Se você tá de olho no noticiário esportivo, já percebeu, 3 jogadores do Corinthians passaram por cirurgias de hérnia inguinal. Você teve ali Gustavo Henrique, Hugo Souza e Yuri Alberto. Embora chame a atenção no futebol, esse tipo de lesão nunca foi exclusividade de atleta, né? Pode atingir qualquer pessoa, você, a mim. A coincidência de casos no clube acende um debate sobre diagnóstico, fatores de risco e recuperação do paciente. Me conta, por favor, você tem suspeita de hérnia aí na família ou em você? Hoje você vai entender de uma vez por todas qual é essa condição com o Dr. Rafael Nicastro, que é coordenador do Instituto de Hérnias da Parede Abdominal do Hospital Moriá. Doutor, muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, é sempre uma honra poder falar com vocês. E é muito importante a gente falar sobre uma doença que acomete em torno de 20% da população em geral. A gente acredita que em torno de 8% da população do Brasil tem algum tipo de hérnia da parede abdominal. Então vamos tentar esclarecer para o público aí, para a população, um pouco mais sobre esse tema que é de extrema relevância e importância. Vamos lá, doutor, porque 3 jogadores do Corinthians passaram por essa cirurgia, como eu disse, só nessa temporada. Coincidência desses casos num curto período? Por que esse tipo de lesão chama tanto atenção no esporte? Tem algum esforço ou movimento físico que a gente faça repetidas vezes que pode levar a uma hérnia? A hérnia é uma doença de alta incidência na população, conforme a gente conversou. Mas a população de atletas de alta performance, a gente tem que tomar cuidado, porque existe um termo, uma doença que a gente chama de hérnia do atleta ou pubalgia. Ela não é uma hérnia verdadeira, ela acontece por uma fraqueza ou um estiramento da parede posterior do músculo da região da virilha indo em direção à coxa. Então, esse desequilíbrio entre o músculo do abdômen e os adutores da coxa podem levar a uma dor nessa região que vai piorar quando eles fazem esforço, quando chuta, quando muda de direção. É muito importante o esclarecimento dessa hérnia do atleta, porque nem sempre esse tipo de hérnia o tratamento é cirúrgico. Muitas vezes o repouso, a fisioterapia, reforço da musculatura do core, do abdômen, geralmente resolve esse tipo de hérnia ou pubalgia. Eu acho que todo mundo já ouviu falar em pubalgia, né? Quando assiste ao noticiário esportivo. Determinado centroavante está no departamento médico pendurado, provavelmente com uma pubalgia. Define, por favor, para a gente, de maneira simples, o que é a pubalgia e o que é a hérnia na área abdominal. A pubalgia, ela é uma condição que leva o paciente a ter uma dor aguda ou crônica, de forte intensidade, na região ali dos ossinhos da virilha, né? Então é a transição entre o abdômen e a coxa. É uma condição que leva a um desequilíbrio dos músculos, causando uma inflamação dos tendões ali, uma inflamação dessa região. Já a hérnia verdadeira, diferente da hérnia do atleta, ela é um buraco, ela é um defeito na parede abdominal e que qualquer órgão, qualquer estrutura de dentro do abdômen pode passar por esse buraco. Doutor, muito se fala sobre calendário intenso, né, sobrecarga física desses atletas todos. Esse excesso de esforço pode, de fato, aumentar a chance de desenvolver essa fragilidade na parede abdominal, esse defeito, ou apenas um fator entre tantos outros? Existem vários fatores de risco para desenvolvimento de hérnia e, com certeza, né, quanto maior o esforço, mais intenso é o calendário desses atletas, maior o risco deles desenvolverem a própria hérnia do atleta ou a hérnia verdadeira, né? Então, esse estiramento da musculatura, essa fraqueza da musculatura, ela vem do impacto, da mudança de direção, do treino intenso que eles têm, treino e jogo. Mas outros fatores, quando a gente fala de hérnia verdadeira, também são fatores de risco importantes que vale a gente lembrar. Então, pacientes que têm história de hérnia na família, homens são a população mais acometida de hérnia, a idade avançada deixa o tecido conjuntivo, deixa a musculatura mais fraquinha e aumenta o risco de desenvolvimento de hérnia. Pessoas que têm doença crônica, como tosse crônica, a prisão de ventre, obesidade, gravidez,
E tem alguns fatores que a gente considera que são fatores adquiridos, pacientes que já fizeram algum tipo de cirurgia e pacientes que têm uma desnutrição ou algum tipo de doença que enfraquece o colágeno. E o que pesa na decisão de operar uma hérnia, doutor? Toda hérnia precisa ser operada? É muito importante ficar bem claro que pacientes que têm hérnia da parede abdominal, que o tratamento cirúrgico ele é o padrão na maioria das vezes. Não existe remédio, fisioterapia que vá fechar esse defeito, esse buraco da parede abdominal. Exceções ao tratamento cirúrgico, eles acontecem em hérnias que são muito pequenas, pacientes que não sentem absolutamente nada, e aquela população de pacientes que tem um risco muito elevado para o tratamento cirúrgico. Eu queria tirar um pouco o foco do futebol e trazer para a sociedade, para a nossa casa, né? Tem algum fator de risco para desenvolvimento de hérnia no dia a dia da população em geral, doutor? Você pode ter uma predisposição genética, né? Então, história familiar de hérnia, tem uma fraqueza natural em alguns pontos da parede abdominal, por exemplo, na região inguinal, na região do umbigo, o fato de ser homem, o fato de ter uma idade mais avançada que leva ao enfraquecimento da musculatura, pacientes que têm alguma doença associada, por exemplo, pacientes que fumam, que têm doença do pulmão, que acabam sendo tossidores crônicos, prisão de ventre, pacientes que fazem esforço repetitivo sem ser atleta também aumenta o risco para o desenvolvimento de hérnia, a própria obesidade, a gravidez em que a mulher aumenta o volume abdominal por conta da gestação, por conta de carregar um feto dentro da barriga, essa distensão da musculatura da parede abdominal é muito comum o desenvolvimento da hérnia umbilical. Agora, a gente falou aqui da hérnia inguinal, sobretudo, que é mais conhecida, mas existem outras, né? Umbilical, femoral, tem hérnia de hiato. Quais são os tipos mais comuns, né? E quais perfis de pacientes costumam aparecer com maior frequência aí no Instituto de Hérnias de Parede Abdominal do Moriá? Quando a gente fala dos tipos de hérnia, os tipos mais comuns é a hérnia inguinal, né? Aquela hérnia na virilha, representa cerca de 80% das hérnias da parede abdominal, e conforme eu falei também, acomete muito mais os homens, né? Tem também a hérnia umbilical, que é uma fraqueza ali na região do umbigo. Essa é mais comum nas mulheres, né? E pessoas acima do peso. E também bebezinho também apresenta a hérnia umbilical, mas na maioria das vezes ela se resolve e fecha até os 2 anos de idade. Como a incidência da hérnia inguinal é a mais comum e os homens são os mais acometidos, no Instituto, é o perfil de paciente que a gente mais recebe são homens com hérnia na região inguinal. E tem um movimento específico que o homem faz e que já percebe, além ali do abaulamento que o senhor citou, agachamento, na hora de levantar a perna, tem alguma limitação que ele percebe ou que deveria perceber a hérnia? Não existe nenhum movimento específico que a gente possa perceber a hérnia ou o abaulamento. Basta ter um aumento da pressão intraabdominal que é suficiente para você notar uma dor, um desconforto ou esse abaulamento em algum ponto de fraqueza do abdômen. Então, a condição básica para se notar ou para desenvolver a hérnia na parede abdominal é o aumento da pressão. Bom, muita gente parece gostar de conviver com dores, né? Vão empurrando com a barriga, vão se automedicando. Falam, um inchaço vai passar, só dá tempo para o meu corpo. Existe um alerta de emergência, um momento em que a pessoa passou dos limites de tentar segurar isso sozinha e deveria procurar atendimento médico, doutor? Essa pergunta é muito importante, porque é muito comum as pessoas notarem uma alteração no umbigo, uma alteração na virilha, acha que não é nada, sente um desconforto, toma um remédio e está tudo bem. Mas é de fundamental importância reconhecer a mudança desse padrão de dor ou principalmente da coloração na região da hérnia. Nessas condições que houve uma mudança na coloração ou uma mudança na intensidade ou eventualmente até no tamanho da hérnia, é muito importante procurar um hospital, um pronto-socorro, porque muitas vezes a gente vai precisar fazer uma cirurgia de urgência. Quando o caso não é tão urgente, né? Quais são os exames de imagem? É um ultrassom? Precisa ser uma ressonância? O que ajuda a fechar diagnóstico além da clínica que é soberana, ou seja, além da descrição do problema dado pelo paciente ao médico?
O diagnóstico clínico ele é fundamental e muitas vezes é de fácil reconhecimento através de um exame físico, né, do paciente, na história do exame, mas muitas vezes a gente lança a mão de um exame de imagem para nos auxiliar com determinadas informações do tipo de hérnia, do tamanho da hérnia, do tamanho do defeito. E a gente tem 3 principais exames que a gente solicita: um ultrassom, uma ressonância ou uma tomografia. Doutor, a cirurgia que é indicada, como o senhor disse, para a maioria dos casos, ela é uma solução definitiva? Como é que é a técnica? Como é que é o pós-operatório? Fala um pouquinho disso para a gente. Infelizmente, a gente não pode falar em tratamento definitivo. Existe uma pequena parcela da população que vai ter uma recidiva, né? Ou seja, essa hérnia vai voltar por algum motivo. Hoje, com o desenvolvimento de tecnologias e de telas de altíssima qualidade, a incidência de recidiva diminuiu muito. Então, hoje a gente tem bastante tecnologia envolvida, principalmente a tecnologia robótica, né, que a gente dispõe no Hospital Moriá para o auxílio do tratamento das hérnias da parede abdominal. A incidência de voltar à hérnia diminuiu bastante. Mas a gente continua tendo basicamente 3 tipos de abordagem, né? A gente tem a convencional, a cirurgia aberta, a cirurgia laparoscópica, que é com auxílio de um vídeo, e a cirurgia robótica, que hoje é a tecnologia de ponta e que é um divisor de águas aí no tratamento das hérnias da parede abdominal. Pós-operatório, ele vai depender muito primeiro do tipo de hérnia, da abordagem feita, se foi convencional, se foi por vídeo, se foi robótica, e da condição do paciente, né? Qual é o tempo de recuperação? Um jogador parece que está ficando aí 3 meses fora do campo, e uma pessoa comum. E outra, importância de fazer exercício físico, né? Fortalecimento para não usar o corpo de qualquer maneira e ajudar a formar hérnia, né, doutor? O tempo de recuperação ele é muito variado, né? Um atleta, um jogador de alta performance, ele leva um tempo maior para poder retornar para as atividades por conta da intensidade em que ele volta. Para a população em geral, em torno de 15 dias, eu costumo liberar para as atividades do dia a dia e atividades leves a moderadas na academia, e com 30 dias, geralmente eu dou alta para o paciente fazer tudo aquilo que ele consegue fazer, sempre observando a dor. A dor é um fator limitante e tem que ser respeitada pelo paciente. Então, se com 30 dias ele foi fazer um abdômen e sentiu dor, é melhor ele esperar uns 10, 15 dias para depois retomar essa atividade. Mas, de um modo geral, com 30 dias, a grande maioria dos pacientes já podem retornar para a vida normal deles. Um estilo de vida saudável, atividade física, não ganhar peso, tudo isso é muito importante para diminuir o aparecimento, a incidência das hérnias da parede abdominal. Doutor, eu quero agradecer demais ao senhor, em nome da Record, do podcast 15 Minutos, ao Instituto de Hérnias da Parede Abdominal do Hospital Moriá. Doutor Rafael Nicastro, obrigado. Foi um prazer poder falar com vocês hoje, discutir um pouquinho sobre uma doença que é de extrema importância, de uma prevalência muito alta na população. Eu fico à disposição. Um grande abraço. Olha, esse podcast contou com produção de David Bezerra e das estagiárias Amanda Fusita, Bárbara Maiato e Yasmin Logrado. A sonoplastia é de Bruna Franco, coordenação de conteúdo de Deni Almeida, direção editorial de Tiago Contreira. A vice-presidência de jornalismo é de Antônio Guerreiro. O JR 15 Minutos está no r7.com, nas redes sociais do JR e no seu tocador de podcast predileto, hein? Agora é que nem pão quentinho. 7 da manhã já está à sua disposição. Te espero. Bora para a próxima.